18 de janeiro tivemos eleições presidenciais aqui em Portugal e o resultado vai mudar completamente o cenário aqui do país, principalmente os imigrantes. E hoje você vai saber quem ganhou, o que vai mudar, qual será o futuro de Portugal e que cenário você pode esperar daqui pra frente, principalmente quando a gente fala no quesito imigração. Ou seja, vem assunto importante, vamos dizer que um tanto quanto polêmico. Então, só pra você dar uma respiradinha, solta a vinheta. Se você não me conhece, eu sou a Mila Britotti. Aqui no distrito de Lisboa, possui um pouco mais. E agora vamos para Vila Nova de Famalicão. Várias dicas de como você conseguir também. Então vamos comigo. Como mencionado no início do vídeo, tivemos eleições aqui em Portugal dia 18 de janeiro agora de 2026. Só que nas pesquisas, as pesquisas apontavam que a gente iria para o segundo turno porque não tinha nenhum candidato aí que tivesse mais de 60% de aprovação. Só que o segundo turno seria entre a decisão de um partido de centro-direita e um de extrema-direita, ou pelo menos um partido de extrema-direita com o Partido Liberal. Só que o resultado não foi esse e foi simplesmente surpreendente. Primeiro porque tivemos o maior índice de votos na história, tendo 11 milhões de portugueses indo às urnas votarem, sendo que o voto aqui em Portugal é opcional, ou seja, se você não quiser votar, você não vota. E aqui no país a gente tem um pouco mais de 10 milhões de habitantes, já contando com crianças, com idosos e com pessoas que não votam também. Ou seja, teve mais voto do que população de Portugal. Isso porque contabiliza também o voto daqueles portugueses que não estão no país, estão morando fora, em outros países, como França, Estados Unidos, enfim, etc. E mesmo assim, esses portugueses optaram por forma opcional de ir para as urnas votarem. E segundo porque, pela primeira vez depois de 4 décadas, teremos as eleições presidenciais com decisão no segundo turno, marcando uma polaridade política, dividindo basicamente o país em dois extremos opostos. E eu já vou te explicar por quê, mas olha, eu tô vendo você concentrado, vidrado assim nesse vídeo, querendo saber cada detalhe, então já deixa seu like, clicando nessa mãozinha que tem aqui embaixo do vídeo, não custa nada e dura 2 segundos. Então vamos lá, o segundo turno vai ocorrer dia 8 de fevereiro de 2026 e estará na mão de 2 candidatos. De um lado, temos o André Ventura, que no primeiro turno conseguiu uma porcentagem de 23,5%. O André Ventura é líder do partido Chega, um partido de extrema-direita radical. E do outro lado temos António José Seguro, que conseguiu a porcentagem de 31,1% no primeiro turno. O António Seguro é ex-secretário do Partido Socialista, um partido de esquerda. Ou seja, temos 2 candidatos opostos com posicionamentos e discursos extremamente diferentes. De um lado, temos a direita com André Ventura e do outro lado, temos a esquerda com António Seguro. E assim, Portugal, depois de décadas, se dividiu em ideologias completamente diferentes, tendo de um lado um discurso radical referente à imigração e do outro lado um discurso mais moderado. E no segundo turno, dia 8 de fevereiro, a depender de quem se eleja, Portugal pode tomar rumos completamente diferentes. Porque como você pode ver, temos aqui candidatos com posturas e ideologias completamente distintas. E essa divisão entre os portugueses, onde a população não consegue entrar em um acordo comum, pelo menos de forma da maioria decidir em qual caminho Portugal deve seguir para se colocar nos trilhos, para colocar o país no eixo. Por conta dessa divisão, que está sendo uma divisão histórica, cada dia mais estão tendo pesquisas para entender melhor a mentalidade do que está acontecendo de forma social em Portugal. E chegaram até a conclusão que os votantes de ambos os partidos também são pessoas de classes e ideologias completamente diferentes. Só para você ter noção de um fato curioso. A maioria dos votantes do António José Seguro se destacou por ser mulheres, jovens e pessoas do sexo masculino e feminino que possuem
ensino superior, enquanto o André Ventura teve mais popularidade em pessoas que possuem classe mais baixa e com escolaridade um pouco também mais abaixo. Ou seja, literalmente é como se a população tivesse se quebrando ao meio para se decidir quem vai ser o novo presidente daqui de Portugal. E se você quer saber como isso vai mudar completamente a sua vida, principalmente se você é imigrante, se você tá aí no Brasil, por exemplo, pensando em vir aqui para Portugal, a depender de quem ganha essas eleições pode mudar completamente a realidade do país. Como, por exemplo, atualmente nesse momento estamos com o visto de procura de trabalho, que é um visto muito procurado para imigrar e morar de forma legal aqui em Portugal, suspenso por tempo indeterminado. Eles falaram que iam suspender esse visto por tempo indeterminado para tentar arrumar a casa. Então, a depender de quem ganha a eleição dia 8 de fevereiro, talvez o visto de procura de trabalho volte com muito mais pressa ou não, ou talvez ele nem regresse, porque como vimos, temos aí uma polaridade política e de discurso completamente diferente. E se você quer saber, quer se manter atualizado, como isso vai mudar completamente a sua vida, porque a depender quem ganha, pode facilitar muito a vida do brasileiro que está pensando em vir para Portugal, ou do brasileiro que está aqui em Portugal, que está trabalhando, que está contribuindo, como também pode prejudicar muito a vida dos imigrantes, tanto brasileiros quanto de outras nacionalidades também. Então, se inscreve aqui no canal, porque assim que tiver qualquer atualização ou mudança, eu sou a primeira a vir te contar, a te manter sempre atualizado, e qualquer alteração que tenha no processo, eu também venho aqui não só te passar a informação que houve alteração, mas te ensinar qual é o novo caminho que você precisa seguir. Porque, meu amor, aqui eu não foco em te trazer problema, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Vem com problema porque informação ruim, notícia ruim, medo, dá visualização. Não, aqui eu não quero problema, porque não existe um problema que não tenha solução. Então aqui a gente foca na solução. Então, se tem um problema, vamos focar em resolvê-lo. E é isso que eu faço. Então, assim que tiver alguma alteração, com certeza pode ficar tranquilo que eu vou ser a primeira a vir aqui te passar o que foi alterado e te ensinar qual será o novo processo que precisa ser feito. Mas para você ter acesso a essa informação, você precisa ser inscrito aqui no canal. Então, aqui do lado tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se ou inscrever-se, onde está aparecendo a setinha aí, clica e pronto, você já está inscrito. E se você tem alguma dúvida, não fica com vergonha, não existe comentário burro ou comentário mais inteligente, tá? Qualquer dúvida é dúvida. Eu já tive do seu lado, onde eu não sabia bolhufas, eu não sabia nem o que era o NIF, tá? Tanto que eu fui a primeira pessoa a vir na internet e colocar ali a comparação que o NIF seria o CPF do Brasil. Eu fiz essa comparação porque eu literalmente era uma porta, tá? Eu demorei mais ou menos uns 8 meses para entender o que era o NIF. Então, quando eu entendi nessa comparação, tipo, então o NIF é o CPF do Brasil. E eu venho sempre aqui e ensino você com essa mesma didática, a linguagem simples, a linguagem popular, porque é o que eu sou, é o que a gente é. Então, meu amor, qualquer dúvida, pode comentar, que assim que eu ver seu comentário eu respondo na mesma hora. E me segue lá também na rede vizinha no Instagram e no TikTok. É tudo o mesmo arroba, tá? Mila Britoque. Tem Instagram, tem TikTok, tem YouTube, tem Threads, tudo é @Mila Britoque. E é isso. Muito obrigada por me acompanhar e eu espero te ver no próximo vídeo. Na verdade, domingo a gente tem live onde eu vou sortear prêmios e pela primeira vez na história vai ter um mega prêmio. Eu vou sortear uma passagem aérea para você vir para Portugal. Sim, além de dar um passaporte, porque também um dos prêmios vai ser um passaporte, eu vou sortear uma passagem aérea. Já pensou você ganhar um passaporte e a sua passagem para você vir morar em Portugal? Pois na live de domingo, no Domingão com a Britoque, serão 5 premiados referente a prêmios diferentes, tanto premiações para quem tá no Brasil, quanto premiações para quem tá em Portugal. Então se inscreve, você tá perdendo tempo aí. E é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e eu espero te ver no próximo vídeo.